Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenha dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar, mas antes, alguns segundos aqui para desejar a todos um feliz 2023, repleto aí de companheirismo, conquistas, realizações dentro e fora das mesas, porque se os meus cálculos não estão errados e se não tivemos nenhum hecatombe, este é o nosso primeiro vídeo de 2023, mais precisamente no dia 2 de janeiro. Então, feitas essas considerações iniciais aí, vamos seguir a vida e lembrando que nem tudo são flores, porque a gente vai começar logo com Cultos Inomináveis, né? Vamos continuar aqui perdendo a sanidade juntos nesse RPG baseado aí nos mitos de H.P. Lovecraft. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando a série, deve lembrar que a gente estava falando aqui da ambientação, ou seja, do mundo, né, do cenário onde o jogo se passa. Então, esse é o nosso terceiro vídeo sobre ambientação, pra gente fechar esse capítulo. Lembrando sempre que quem tá chegando agora, ou quem perdeu algum vídeo, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Cultos Inomináveis, porque eu não quero perder a sanidade sozinho, eu quero a companhia de vocês, beleza? Então, olha lá. Pra gente fechar aqui esse capítulo sobre a ambientação, a gente vai comentar aqui um pouco sobre a Terra dos Sonhos. Quem está mais familiarizado com a obra de Lovecraft já deve ter lido alguma coisa a respeito disso. Mas o que seria essa Terra dos Sonhos? É como se fosse uma realidade sobreposta à nossa. Um reino paralelo, um universo paralelo, uma outra dimensão, alguma coisa nesse sentido. Onde os sonhos habitam. Se você é leitor de quadrinhos mais fanático, ou se você, de repente, assistiu a série da Netflix, talvez você esteja lembrando aí do Sandman, né, do sonhar, daquele reino dele e tal. Talvez seja uma coisa mais ou menos por aí, no sentido de ser uma outra dimensão. Mas com certeza aqui as coisas são menos góticas e mais sombrias, né, mais aterrorizantes e mais capazes de te levar à loucura, beleza? Então, partindo do princípio que se trata de uma outra dimensão, como é que eu vou ter acesso à Terra dos Sonhos? Como é que eu vou entrar nela, né? O livro traz aqui duas formas de você acessar essa dimensão paralela, a forma mental e a forma física. A mental, e mais simples, mais comum, seria simplesmente você dormir um sono normal, um sono natural e desejar estar na Terra dos Sonhos. Isso aqui, cabe aqui alguns detalhes, algumas informações adicionais. Primeiro, para você dormir e desejar estar na Terra dos Sonhos, você precisa já ter entrado lá alguma vez. O livro coloca que é até possível você acessar essa dimensão através de um sono normal, ou seja, mesmo sem querer, você acabar parando na Terra dos Sonhos, mas não é todo e qualquer sonho que vai te levar lá. Segundo o livro coloca aqui pra gente, os sonhos normais, via de regra, eles param ali meio que no limiar, na beira, na porta de entrada da dimensão da Terra dos Sonhos. E são justamente aqueles sonhos que você não tem certeza se é sonho ou se é realidade, aqueles sonhos mais vívidos, aquele sonho que você consegue sentir o cheiro, né, o toque das coisas e tudo mais. Esse tipo de sonho, talvez leve você a cruzar a fronteira e adentrar a Terra dos Sonhos. E uma vez que você já fez isso, aí sim, você pode simplesmente dormir e desejar estar nessa outra dimensão, que você automaticamente será levado para lá. O que não quer dizer que seja uma boa opção. Já a nossa segunda forma de acessar a Terra dos Sonhos, ela é mais complicada, porque é o acesso físico, e ele vai depender de algo que te conceda a passagem para a Terra dos Sonhos. E o livro coloca aqui que você pode ter acesso à Terra dos Sonhos fisicamente através dos chamados portais, que podem ser objetos, né, objetos normalmente perigosos, porque eles têm essa habilidade, mas eles vão necessitar de algum tipo de ritual, algum tipo de ativação, para que eles de fato se tornem portais, e aí de posse desses objetos você consiga adentrar a Terra dos Sonhos. Ou, além de objetos, existe também a possibilidade de locais, lugares secretos, né, podem servir como um portal de acesso para a Terra dos Sonhos. Não simplesmente o lugar. Às vezes pode ser necessário alguma condição a mais, algum alinhamento específico das estrelas, outro tipo de condição, ou talvez um ritual também, ou seja, aquele lugar tem a possibilidade de te levar para a Terra dos Sonhos, mas talvez sejam necessárias outras condições a serem preenchidas para que o portal seja, assim como o objeto, ativado. Mas muito bem, agora que já sabemos como entrar, não que isso seja uma boa ideia, talvez seja mais importante ainda saber como sair, né? Então, quais são as possibilidades de sair, de deixar a Terra dos Sonhos? De novo, se você está lá dormindo um sono normal, você pode simplesmente acordar naturalmente ou alguém pode acordar você no nosso mundo. Não existe a possibilidade de você, sonhando lá na Terra dos Sonhos, desejar acordar, se auto-acordar a si mesmo. Não, bonitão, não, assim você não vai sair. É preciso que você acorde ou naturalmente ou que alguém desperte você, né? Sem nada demais, simplesmente te sacudir, jogar um balde d'água na sua cara, sei lá, fazer com que você acorde. E se você entrou lá fisicamente,
por óbvio, você vai precisar também sair do mesmo jeito que você entrou, através de um portal. O livro vai trazer aqui uma seção, olha, Regras na Terra dos Sonhos. Deixa eu aproximar aqui. Onde ele vai trazer aqui algumas questões mecânicas de que tipo de testes você faz na Terra dos Sonhos, como é que funciona a questão dos danos lá, mas aqui são mais minúcias mesmo de regra de sistema que uma simples leitura você já consegue entender. Geralmente os testes vão envolver vontade, né, a característica vontade, mas a gente vai comentar um pouquinho mais à frente ainda nesse vídeo sobre essa questão do dano, né, na Terra dos Sonhos. Como é que funciona isso? O dano que você sofre lá, você traz de volta, o que você sofre aqui vai para lá, enfim. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso mais adiante no vídeo. Mas antes, a gente vai comentar aqui sobre como a gente viaja na Terra dos Sonhos, né? Ou o que tem por lá, alguma coisa assim. Deixa eu aproveitar para mostrar um pouquinho essa ilustração que eu achei bem bacana. As ilustrações desse livro são bem bonitas, então de vez em quando vale a pena a gente parar para observar um pouquinho. Olha só, como é que vai funcionar essa questão da viagem na Terra dos Sonhos? Como é que ela funciona? Como é que ela é, melhor dizendo, né? Bom, primeiro, o livro já começa informando a gente aqui que é impossível entender completamente como é que funciona a Terra dos Sonhos. E entender nos mais amplos sentidos. Entender a geografia, entender as pessoas, as coisas, as criaturas que habitam lá. Ela, como um todo, é impossível de ser compreendida como várias coisas dentro do universo do H.P. Lovecraft. Mas é possível encontrar algumas informações aqui e ali espalhadas em livros, pela internet, pelos sites obscuros, como a gente comentou no vídeo anterior, né? Ou, se você já está lá, você pode conversar com os habitantes da Terra dos Sonhos e tentar entender alguma coisa assim. Mas, claro, tenha sempre em mente que a compreensão absoluta da Terra dos Sonhos é simplesmente impossível, tá? Outra coisa que é bastante comum, que a gente já sabe, já consegue perceber sobre a Terra dos Sonhos, é que o tempo ele corre de uma maneira diferente lá. Tanto para mais quanto para menos, tá? Então, não existe como ter uma ideia precisa de quanto tempo você passou lá e o que isso corresponde aqui. Porque pode ser que você passe 1 minuto lá e tenha se passado vários anos aqui, ou o contrário, você pode passar vários anos lá e ter se passado só alguns segundos aqui. Ou seja, é tudo muito maluco, é tudo muito bizarro, tá? Assim como a geografia da Terra dos Sonhos. É impossível mapeá-la. É como se ela estivesse ali numa constante mutação e ela não está sujeita às nossas leis da física, né? Enfim, existem cidades na Terra dos Sonhos que representam diferentes épocas da história humana, uma cidade medieval, uma cidade futurista, uma cidade, sei lá, vitoriana, enfim. E não bastasse isso, como eu falei, nem tudo que habita a Terra dos Sonhos é, pelo menos aparentemente, humano. Existe uma gama de criaturas, de outros seres que habitam essa dimensão e tem as suas próprias cidades. E aqui a gente está falando de arquitetura impossível, de coisas bizarras, de criaturas estranhas. Ou seja, passear, andar, desbravar a Terra dos Sonhos não é uma tarefa fácil. E aí, para a gente fechar essa parte da Terra dos Sonhos, retomando um pouquinho aquela ideia dos danos, né, ou como é que funciona essa comunicação do seu corpo aqui e o seu corpo lá, se você está viajando mentalmente, se você morreu lá, você morre aqui, né? O corpo não vive sem a sua mente. Se o seu corpo sofre danos aqui, quando você retornar, esses danos vão estar presentes, mas talvez eles não lhe afetem lá na Terra dos Sonhos. Agora, se você está viajando de uma forma física, se você atravessou um portal e está lá fisicamente, você tem a possibilidade de você viver lá. Tá? Porque assim, a sua mente vai viver, mas o seu corpo não. Ou seja, se você sofrer danos lá na Terra dos Sonhos suficiente para acabarem com o seu corpo físico, talvez você continue existindo por lá como uma consciência ou alguma coisa assim, mas você nunca mais vai conseguir voltar para o mundo físico, pelo menos para o seu próprio corpo, né? Aqui, o livro, ele de fato não dá muitos detalhes sobre a Terra dos Sonhos, mas ele dá essa atmosfera de bizarrice, de coisas impossíveis, de coisas estranhas, que você, narrador, pode viajar em cima aí para encontrar maneiras as mais criativas possíveis de atazanar a vida dos seus jogadores que não deveriam ter entrado lá para início de conversa. Seguindo adiante, para a gente fechar esse capítulo sobre ambientação, a gente começa aqui uma sessão bastante extensa, inclusive, de cronologia. Tá? Aqui, o que vai ser? É uma extensa cronologia de diversos fatos, acontecimentos, personagens, história, vamos colocar assim. E quando eu digo extensa, é extensa mesmo, tá? Ela começa aqui em 14 bilhões de anos no passado e vai até 2014, salvo engano, que deve ter sido o ano em que o livro foi lançado, né? E, aliás, vai um pouco além, tá? Ela termina em 2014, mas ela vai trazer ainda aqui, olha, previsões de um futuro possível, tá? Mais aqui embaixo. E aqui é futuro mesmo, tá? 2517 até 6,5 bilhões de anos no futuro. Claro, tópicos, né? Coisas interessantes que podem servir aí como
ganchos de aventura ou informações que os seus personagens vão descobrindo ao longo do caminho, conforme eles vão pesquisando ali aqueles sites obscuros ou aqueles livros empoeirados, eles podem ir tendo acesso a essas informações aqui da cronologia. Lembrando que o cenário base aqui do Cultos Inomináveis é um mundo onde as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu realmente aconteceram, tá? Então é como se a gente estivesse avançando nesse cenário, desde lá dos anos 20 até 2014 e além. Então tudo que aconteceu aqui, tudo que está descrito aqui na cronologia, de fato aconteceu e algum tipo de prova, algum tipo de confirmação, de documento sobreviveu para que essa cronologia pudesse ter sido compilada, tá? O livro traz também um detalhe que eu achei interessante aqui, olha, uma seçãozinha falando de teorias da conspiração, que aqui, para quem curte esse tipo de jogo, para quem curte essa pegada, vai lançar aqui a ideia, a semente de uma conspiração dos governos ou de grandes capitalistas, ou de grandes poderes econômicos, grandes interesses quaisquer, em relação aos mitos. Ou seja, esses grandes jogadores, vamos chamar assim, eles têm o conhecimento dos mitos, eles têm acesso a alguma coisa, e aquele negócio de tentar esconder a informação, ou de tentar usar aquilo de uma maneira a beneficiar este ou aquele país, ou aquele governo, esta ou aquela empresa. Então tem essa possibilidade aqui também, caso você decida enveredar por esse ramo de histórias, que pode ser bem interessante também, né? Mas na minha opinião, requer uma certa prática ali, uma certa experiência do mestre para criar algo que seja realmente envolvente. Porque assim, conspirações, se elas não forem muito bem pensadas, elas acabam aquele emaranhado, aquela loucura que ninguém se entende. Ou talvez, pensando bem, isso seja o ideal, né, para uma história de cultos inomináveis. Enfim. E para a gente fechar mesmo aqui esse capítulo, a gente vai ter só mais uma sessão, que vão ser os rumores, tá? Os rumores, eles vão funcionar da mesma forma, na minha opinião, que a cronologia aqui, tá? Vai ser aquele negócio de ganchos de aventura ou possíveis pedaços de informação. Mas qual é a diferença entre os rumores e a cronologia? Segundo o livro coloca aqui, os rumores, não existe nada muito palpável para comprovar que aquilo aconteceu ou não. É aquele negócio de alguém ouviu dizer, é a lenda, ou sempre foi assim, ou alguma coisa nesse sentido. No caso da cronologia, existe algum tipo de prova mais palpável de que aquilo de fato aconteceu. Mas assim, tem páginas e páginas aqui de rumores, tá? Então tem bastante ideia para você jogar nas suas mesas, para você de repente até usar para despistar os jogadores, né? Enfim, tem para tudo aqui, é só deixar a curiosidade correr solta. E assim, falando em curiosidade, se você estiver se sentindo realmente curioso e for uma pessoa realmente destemida, o livro traz aqui, olha, inclusive uma cronologia aqui de 2004, que aparece pela primeira vez uma página da internet e durante os anos seguintes ela mostrará informações sobre os mitos de forma esporádica e aleatória. Se você tiver coragem, tá aqui o endereço, olha, tá aqui a URL. Eu vou tentar aproximar aqui, olha, os bravos de espíritos quiserem aí testar, ver onde esse endereço vai dar, aguardo os comentários de vocês, beleza? Com isso, a gente encerra esse capítulo de ambientação. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu like, o seu dislike, seus comentários, que são sempre importantes. O que vocês acharam aí desse que talvez seja um dos capítulos mais centrais do livro, que ele vai trazer justamente o mundo do H.P. Lovecraft para a nossa realidade, para o mundo contemporâneo. Então, aguardo os comentários de vocês e a gente se encontra na próxima resenha.